Bom, pessoal, agora a gente vai obter uma extensão da fórmula. Essa é a extensão daqui, ó, certo? A gente vai entender o que é isso. Por que a gente precisa dessa extensão da fórmula? Porque em alguns casos, a questão ela não vem dizendo quem é o primeiro termo. Então, se ela não diz o primeiro termo, fica um pouquinho mais complicado, porque lembra aquele termo geral, a gente sempre coloca A1 mais a quantidade de razões, certo? Então, isso é que dificulta para a gente responder determinadas questões. Vamos entender aqui agora. Se eu tenho uma sequência, primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente, e eu posso dizer o seguinte, ó, o meu sétimo termo é o quarto termo mais 3 vezes a razão. Como assim? Vamos lá analisar. Sétimo termo é esse termo daqui. Vai ser somado, certo? Vai ser somado com 3 vezes a razão. O quarto termo mais 3 vezes a razão. O quarto termo está aqui. Então, o que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer para eu saber como colocar isso aqui? Vou fazer o seguinte, ó, aqui não é 7, aqui é 4. Só é fazer, ó, 7 menos 4, 3. Então, por isso que é 3 vezes a razão. Ó, 1, 2, 3. Então, chegou no sétimo termo, certo? E observa, todo sétimo termo ele é maior do que esse daqui, certo? Então, esse valor daqui vai ser positivo. Ó, outro exemplo. O quinto termo é a mesma coisa que eu pegar o nono termo e diminuir por 4 vezes a razão. Então, vamos lá. O quinto termo está aqui e o nono termo está aqui. Então, o que é que vai acontecer? Vou sempre pegar o que está aqui antes da igualdade e diminuir pelo que está depois da igualdade. 5 menos 9. Se eu fizer 5 menos 9, vai dar menos 4. Por isso, ó, negativo. Então, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Negativo por quê? Porque meu termo que está antecedendo aqui, ele é menor do que esse termo daqui. Então, por isso, há uma extensão da fórmula. Qualquer termo de uma progressão, qualquer termo, ela pode ser substituído por algum termo dela, certo? Esse K significa o termo que você quiser, por exemplo. Se eu quiser o oitavo termo é a mesma coisa que... Não, se eu tiver aqui, por exemplo, o 10º termo e o 8º termo, então o que é que vai acontecer? Vou fazer 10 menos 8 dá 2, então somado com 2 vezes a razão. Somente isso. Isso é o que está acontecendo aqui. N é esse valor daqui, K é esse valor daqui, e N menos K é eu pegar esse valor e diminuir por esse. 10 menos 8, 2. Aí eu coloco junto da minha razão. Então, isso é uma extensão da fórmula que algumas questões necessitam disso aí, que a gente vai ver no exemplo aqui agora. Qual é a razão de uma progressão aritmética na qual o quarto termo é 30 e o 12º termo é 62? Olha só. Está perguntando qual é a razão, certo? Quarto termo é 30 e o 12º é 62. Então, vamos lá. O quarto termo não é A4? Está dizendo que ele é igual a 30, certo? E o meu 12º termo está dizendo que ele é 62. Vamos observar aqui direitinho. Então, o que é que está acontecendo? Do meu quarto termo, lembra o que é que eu estou fazendo? Esse processo daqui. Do meu quarto termo até o 12º termo, o que é que vai acontecer? Outra coisa importante, eu coloquei A4, depois coloquei A12. E se você colocar A12 primeiro, ao invés de A4? Também dá certo, viu? Não vai mudar o resultado, não. O resultado vai continuar sendo o mesmo. Então, o que é que vai acontecer? Do meu A4 para meu A12, o que é que está acontecendo? Se eu tenho 4 menos 12, então vai ficar menos. Menos quanto? Se eu estou devendo 12 e eu paguei 4, então eu fico devendo 8. 8 vezes a minha razão, certo? Isso aqui é importantíssimo.
E se você fizer desse outro jeito? Vou mostrar também, certo? Um pouquinho mais adiante, para você verificar que o resultado não vai mudar. Aí agora simples, eu vou substituir os valores que eu tenho. Quem é meu quarto termo? Está dizendo aqui, 30. Quem é meu 12º termo? 62. Menos 8 vezes R. A pergunta é, qual é a razão? Então, o R é o que eu vou descobrir, certo? O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso passar esse 62 para o lado de lá. Então, ele é positivo, passa negativo. 30 menos 62 vai ficar menos 32, que é igual a menos 8R, certo? E o que é que vai acontecer aqui agora? Como esses dois números é negativo, o número que acompanha a letra, ele está multiplicando, certo? Então, ele vai passar para o outro lado e vai ser dividindo. Então, o que é que vai acontecer com a minha razão? R é igual a menos 32 dividido por menos 8. Lembrando, menos e menos é mais. O que é que vai acontecer? 32 dividido por 4 por 8 é igual a 4. Então, essa é a minha razão. Veja, eu tenho uma sequência, certo? Não foi dito quem era o primeiro termo, mas eu consigo determinar a razão sabendo essa influência daqui. Vou voltar novamente. Se eu tenho um quarto termo e eu tenho um 12º termo, do quarto para o 12º, o que é que está acontecendo? 4 menos 12, menos 8. Então, menos 8 vezes a minha razão. Substituir o quarto termo, que é 30, substituir o 12º, que é 62, e resolvi essa equaçãozinha. E o resultado deu 4. Vou mostrar do outro jeito agora. Só para você verificar que a ordem não vai alterar o resultado. Ó. Vou colocar um 12 na frente. É igual a 4, certo? Que é a comparação desses dois. De 12 para 4, 12 menos 4 fica 8. Esse 8 é positivo, ok? Então vamos lá. O A12 é 62. O A4 é 30. Somado com 8 vezes R. O 30 pode passar para cá, vai ficar 62 menos 30, 32, que é igual a 8 vezes R. Observa que é o mesmo processo, só que aqui eu tenho menos e menos, aqui eu tenho mais e mais, que o resultado vai ser positivo. Então, minha razão é o termo que está aqui, dividido por 8. Lembrando que o valor que acompanha a letra, ele vai passar dividindo. 32 dividido por 8, 4. Apenas isso. Observa, a ordem aqui não alterou o meu resultado. Bom, para a gente encerrar, eu coloquei aqui alguns exemplos sobre progressão aritmética de algumas questões que vocês podem encontrar, certo? Então vamos lá. Encontre o termo geral de uma progressão aritmética cuja sequência é essa daqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o termo. Primeiro, eu vou verificar o que é que tem aqui. Eu tenho o meu primeiro termo. Quem é meu primeiro termo? É o 3. E eu tenho minha razão. Onde é que está a minha razão? Só basta fazer 7 menos 3, 4. Então, essa é a minha razão, certo? Para eu descobrir o termo geral, basta eu só colocar a fórmula. A n é igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. A n vai ser, primeiro termo eu tenho, substitui 3, somado com n menos 1. Mas quem é n? Eu não sei quem é n, então repete. Multiplicado pela minha razão, que é 4. Então o que é que pode acontecer aqui? Esse 4 ele pode multiplicar o que está dentro desse parênteses. Então a n vai ser 3 mais 4 multiplicado por n vai dar 4n, e 4 multiplicado por menos 1 vai dar menos 4, certo? Para finalizar, eu posso resolver 3 com menos 4. Então, a n é igual, repete a parte do n, que é 4n. Se eu tenho 3 e estou devendo 4, eu pago os 3, mas eu fico devendo 1. Então, esse
é o meu termo geral de acordo com essa progressão. Segunda questão. Determine o 32º termo da progressão. Tem uma progressão, eu quero saber quem é o meu 32º termo. Novamente eu vou usar a fórmula da progressão aritmética. Vou só determinar algumas coisas que é importante para a minha fórmula, que é meu primeiro termo que eu tenho, é o 15. A minha razão, que é, aí eu tenho que observar, 11 menos 15 ou 15, como está diminuindo o valor, esse resultado será negativo, certo? 11 para chegar em 15, faltam quanto? 4. Então, minha razão é negativo 4. Vamos lá, fórmula geral, AN é igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Coisa importante agora. Na primeira questão não falava sobre qual termo que eu queria. Na segunda questão, sim, eu quero saber o 32º termo. Então, se eu quero saber esse termo aqui, esse valor fica no lugar de N, certo? Então, vai ficar A32, vai ser A1, que é 15, mais, lembra o valor que acompanha a razão, só eu diminuir um daqui, 32 menos 1 dá 31, certo? É como se eu colocasse aqui, ó, 32 menos 1, 31, já vou direto, 31 vezes a minha razão, que é menos 4. Vou colocar entre parênteses somente para diferenciar. O que é que eu posso resolver aqui? Primeiro a multiplicação, para depois eu somar. Então, A32 é igual a 15. O número positivo multiplicado por um número negativo vai dar negativo. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 3 dá 12. Então, eu tenho 15 menos 124. A32 vai ser igual a... Lembrando, se eu tenho só 15 e eu estou devendo 124, o resultado vai ser negativo, certo? 5 para 14 vai ser 9. 2 no caso, que vai descer 1 para cá. 2 para 2 vai ser 0. E 1 para 1, não, e 0 para 1 vai ser 1. Então, o meu 32º termo vai ser menos 109. Observa, a minha sequência começou positiva, mas como é um número lá na frente e ela vem diminuindo, ó, vai chegar um número negativo. Então, o meu 32º termo é menos 109. E para finalizar, temos o terceiro exemplo. Em uma progressão aritmética, o 7º termo é menos 5 e o 28º termo é 58. Quanto vale o 20º termo dessa progressão? Feito anterior a esse aqui que eu fiz. Não tenho o primeiro termo, certo? Se eu não tenho o primeiro termo, eu tenho que colocar o que é que eu tenho na questão. Eu tenho o meu 7º termo, então é o meu A7, é menos 5. Eu tenho o 28º termo, A28, é igual a 58. E a pergunta é quanto vale o 20º termo? Eu quero saber quem é a 20. Vamos lá. A comparação desses dois termos. Então vai ficar assim. Vou colocar o maior na frente porque fica bem melhor. Quando eu coloco o menor na frente, vai dar números negativos e aí muita gente pode se complicar. Então eu vou colocar A28 é igual a 7. Aí o que é que vai acontecer? De 28. 28 menos 7 vai ficar quanto? 21, não é isso? Multiplicado pela razão. É isso que vai acontecer aqui agora. Quem é meu A28? Substitui, ó, 58. O meu A7 é menos 5, mais 21 vezes a razão. 21 vezes R, que eu não sei ainda. Eu preciso descobrir quem é essa razão para eu descobrir isso daqui. São dois cálculos, viu? Vamos lá. Organizando isso aqui, o menos 5 passa de um lado para o outro. No caso, vai juntar com esse, ó. Negativo passa positivo. 58
mais 5 vai dar 63. E 21 vezes R dá 21R. Para descobrir quem é o meu valor de R, o que é que eu vou fazer? Vou pegar 63 e dividir por 21. Então R é igual a 63 dividido por 21. R é igual a 3. Certo? 63 por 21 é igual a 3. Terminou a questão? Não. A pergunta não é quem é. Então, pessoal, a gente vai descobrir aqui quem é o meu 20º termo. Eu já descobri a minha razão e eu vou achar meu 20º termo. Como eu não tenho o primeiro termo, eu não posso usar a fórmula da minha progressão aritmética. E o que é que eu vou usar? Eu vou usar uma comparação. Como eu quero achar meu 20º termo, então eu vou achar meu A20 da seguinte forma. Eu vou usar um desses dois. Aí a escolha é o seu critério. Eu vou usar o meu A7. Então, o que está acontecendo? Uma comparação, feito esse e outro daqui. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer 20 menos 7, vai dar 13. Esse 13 é positivo. Então, mais 13 vezes a minha razão. Aí, a partir daqui, eu descubro quem é meu 20º termo. A20 esse valor daqui eu já tenho na questão, ó, menos 5, mais 13 vezes a razão que eu já havia encontrado, 3. Meu 20º termo será menos 5, mais 13 vezes 3 dá 39. Meu 20º termo é menos 5 mais 39. Se eu estou devendo 5, mas eu tenho 39, eu pago o que eu estou devendo e ainda fico com 34. Lembrando também a vocês, como eu havia falado nessa sequência daqui, ela começou positiva e acabou em um número negativo. Toda sequência pode acontecer isso, certo? Ela pode começar positiva e negativa, ou ela pode começar negativa e ir para positivo. Essa mistura aí não vai interferir, beleza? Bom, gente, isso é o que eu tenho para hoje sobre progressão aritmética. Tranquilidade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, é nóis.